Olá, gente, tudo bem? E hoje nós estamos começando mais um quadro no nosso Café com Cinema e Café Literário com Beatriz Hoffmann. Então, gente, hoje nós estamos começando um quadro Curiosidades de Hollywood. Eu estava pensando durante o final de semana inteiro o que trazer para vocês. Não adianta eu querer começar a falar de mil coisas sobre Hollywood sem eu falar como foi a minha experiência começando aqui, ou melhor, chegando a Hollywood. Quando eu cheguei aqui, eu não falava nada, absolutamente nada de inglês. Apesar de eu ter feito muito tempo de aula no Brasil, parece que eu cheguei aqui e me deu literalmente um branco, uma amnésia. Eu não entendia nada, as pessoas olhavam para minha cara e falavam comigo. Em vez de eu dizer bom dia, eu dizia boa noite. Em vez de eu dizer boa tarde, eu dizia bom dia. Enfim, era uma bagunça, era uma confusão. Mas eu já cheguei matriculada em uma escola de inglês, onde eu comecei a estudar no dia seguinte. Até eu pegar fluência, foram 2 anos e meio depois que eu comecei a estudar cinema. Mas uma coisa bem interessante, gente, é que falar de Hollywood em si é falar de muitas coisas ao mesmo tempo, né? Porque aqui acontece de tudo. Aqui tem muita música, aqui tem muito cinema, aqui tem muita televisão, que por sinal a televisão está crescendo cada dia mais. Mas é aonde estudar em Hollywood. Bom, eu estudei na UCLA, que é a UCLA, que muita gente conhece, que é uma universidade muito legal, uma universidade pública, muito conhecida, né? Mas mesmo sendo público, aqui se paga. Então, as pessoas muitas vezes não têm esse conhecimento do que é e do que não é. Mas, infelizmente, aqui o público também se paga. E tem outros community college, que a gente chama, que são aqueles que dão uma preparação, digamos assim, para uma universidade, que foi o que eu fiz antes. Eu fiz o Santa Monica College, onde eu estudei por 1 ano e depois eu transferi para o CLA. Aonde muitas pessoas também podem transferirem para outras escolas, que tem a USC, aonde o George Lucas estudou, que é uma das melhores do mundo também, tanto quanto a UCLA. Entretanto, a USC, ela é paga, privada, e a UCLA é paga pública. Como assim paga privada e paga pública? Bom, deixa eu te explicar. A privada, já diz o nome, é privado, né? Então vai ser muito mais caro. Só que a pública nos Estados Unidos também paga, porque tem o apoio do governo, mas você vai ter que pagar uma porcentagem. Entretanto, é um pouco mais acessível do que uma privada, correto? Mas é uma universidade muito boa, com muitos reconhecimentos internacionais, centros de pesquisa, então é uma universidade bem conceituada. Eu fui estudar na UCLA. O que eu posso dizer para vocês é que, assim, tu aprende tudo e não aprende nada, é a mesma coisa que medicina, tá? A gente só aprende fazendo mesmo, né? Eu aprendo fazendo, eu aprendo aqui fazendo, eu aprendo tudo que eu vou fazer é na prática mesmo, porque a gente aprende muita teoria, gente. A gente aprende muito a como criar coisas de uma forma teórica. Tu não aprende muito como colocar na prática, né? Tem outras universidades, como a New York Film Academy e a Los Angeles Film School, são muito boas também, principalmente a Los Angeles Film School. Entretanto, gente, a New York Film Academy, eu já vi muitas pessoas falando que não é tão bom assim, porque os professores te deixam lá e tu faz o que tu pode, o que tu não pode, e daí ninguém te dá muita orientação. O que eu não acho muito legal. Eu acho assim, se você quer vir para Hollywood, se você tem essa vontade de estudar cinema, então escolha uma escola que seja legal, que vá te acrescentar, principalmente no seu portfólio, porque você vai estar aumentando o seu conhecimento. E você não vai simplesmente sair do Brasil para os Estados Unidos para simplesmente ficar andando de um lado do outro para o corredor, como muitas pessoas me falaram que aconteceu na New York Film Academy. Nada contra a universidade, já fui lá, já conheci, já fiz alguns trabalhos com alguns colegas da profissão. Entretanto, gente, eu vou falar uma coisa bem complicada para vocês, que é até chato falar, mas os equipamentos que a New York Film Academy oferece para as pessoas não é exatamente o que a gente vê que acontece nos dias atuais. São equipamentos velhos, é luz velha, é uma câmera velha, aonde você aprende a mexer em equipamentos de 10, 15 anos atrás. Isso é ruim?
muito, porque principalmente Hollywood, aonde está cada dia evoluindo mais, cada dia trazendo mais equipamentos, cada dia filmando em 4K, em 6K, em 8K, tem gente que está filmando em 12K já. Então, assim, é muito complicado tu simplesmente ficar usando equipamentos de 10 anos atrás, né? Então, eu quero começar esse quadro falando sobre isso, porque isso é uma realidade em Hollywood hoje em dia, que é muito gritante, é muito triste, mas não tem como eu continuar falando de Hollywood se eu não simplesmente não colocar clareza no que eu estou falando, né? Tem uma história linda, tem uma história maravilhosa, tem a Calçada da Fama, como tem a foto aqui atrás, mas nem tudo são flores, né? Tem muita coisa errada por trás, tem muitas pessoas querendo só pegar o teu dinheiro, tem muita gente que simplesmente rouba teu roteiro muitas vezes, se você não tem ele registrado. Então, assim, são coisas que as pessoas têm que entender, que é uma realidade um pouco diferente do que muita gente pensa, né? Não é, eu cheguei em Hollywood, agora eu tô milionário, agora eu tô celebridade, agora eu vou ganhar Oscar. Não, gente, aqui a realidade é dura, a competição é muito grande. As pessoas pensam que não, mas infelizmente nem todo mundo que assina contrato com um estúdio vai realmente produzir o filme, vai realmente ter o seu roteiro produzido, porque não é assim que funciona. Dados mesmo da própria Paramount, que é um dos maiores estúdios que tem em Hollywood, fala que a cada 10 roteiros em produção, em desenvolvimento, somente um ganha a luz verde para continuar. Então, isso é uma coisa bem complicada, porque a gente vê muita gente com talento que talvez não vão conseguir desenvolver sua carreira aqui, porque infelizmente ainda existe aquela história do quem indica. Existe, mais do que muita gente pode pensar. Já estudei com muitas pessoas que trabalhavam em estúdios, tipo Sony, Fox e por aí vai, e chegavam na sala de aula, não sabiam nem o que estavam falando, não sabiam nem o que faziam, porque o amigo dele tinha indicado para o diretor executivo, para o produtor executivo do estúdio que precisava, que tinha um amigo que estava precisando de trabalho, e daí essa pessoa foi indicada para trabalhar. Então, isso é bem complicado, é por isso que muitas vezes a gente vê o cinema caindo de uma certa forma muito grande, caindo qualidade, caindo conteúdo, porque tem pessoas que estão no meio cinematográfico que não entendem absolutamente nada. Isso é bem complicado, a gente viu no Oscar, né, que foi mais uma vez um ano difícil, né, não estou falando dos filmes, mas eu estou falando da própria organização em si, né, a cerimônia vem pecando há um bom tempo já, erro de envelope, indicado dando tapa na cara de apresentador, agora o John Cena entrando pelado, tipo assim, tem certas coisas que Hollywood está se perdendo no meio do caminho. Então, o que eu vou trazer para vocês, claro, vou trazer curiosidades, vou trazer entretenimento, vou falar sobre toda a terminologia do cinema, vou trazer tudo isso, vou trazer de literatura também, mas eu vou trazer muita realidade para vocês também, porque não adianta eu simplesmente ficar falando que aqui é maravilhoso, e daí, uma certa hora, vem alguém aqui, começa a estudar e começa a ver que a vida não é assim, e ver que eu estava falando coisa que na verdade vem outra. Não, eu vou ser muito verdadeira e vou falar muito o que, que é, o que, que não é, né? Aqui não é o mar de rosas, não pode conseguir as coisas, pode, mas vai ter que trabalhar muito, vai ter que estudar muito, tem que entender uma coisa, tu vai estar competindo com o mundo inteiro. Não é só você, é o mundo inteiro, porque todo mundo vem para cá. Todo mundo quer seu lugar ao sol e todo mundo quer seu nome nesse calçado da fama. Então, gente, é uma coisa que vocês têm que entender isso. Você tem um sonho? Venha. Agora você vai ter que ralar bastante para conseguir ter o seu sonho realizado, porque o American Dreams existe? Ele existe, mas ele não é tão simples quanto muitas pessoas pensam. Então, é bom você pensar um pouquinho, estudar e entender que aqui você vai ter que se reinventar
para conseguir vencer. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de compartilhar, deixar seu joinha, comentar e seguir o canal. Eu venho todos os dias com vídeos diferentes para vocês. Na próxima semana eu trago mais alguma curiosidade de Hollywood. Tchau, tchau!